Carros elétricos. Vivemos num tempo em que se fala muito de carros elétricos, trotinetes elétricas, bicicletas elétricas, hum, tudo um pouco elétrico. E será que isto é uma novidade? Com toda a certeza que não é. Os carros elétricos já existem há algum tempo, há mais do que aquilo que as pessoas imaginam. Não é só da altura do Covid, porque desde 1828 que já foi criado um primeiro sistema de um carro elétrico, pelo menos é o que o Google nos diz. E em 1828, um húngaro, János Jerich, criou um modelo de teste, um tanto quanto primitivo ao modelo elétrico. Portanto, é esta a informação que o Google nos transmite. E depois há várias épocas, várias datas, até nós chegarmos a Andreas Flocken, que é um alemão, em 1888, constrói o seu primeiro veículo elétrico com 4 rodas, este sim considerado real, com um motor de 7 kW e uma bateria de 100 kg, atingindo 15 km por hora, portanto, 1888. Eu acredito que seja ainda mais atrás este tempo, mas de qualquer das formas é esta a informação disponibilizada no Google. E portanto, em 1985 e 6, sensivelmente por aí, os Estados Unidos fizeram um contrato, penso com a General Motors, em que aluguer de carros elétricos. E portanto isto era um contrato de 6 meses, que depois não foi renovado, os carros foram abatidos, não houve interesse na venda dos carros por alguma razão, e foi assim que os carros elétricos entraram também um tanto ou quanto em desuso. Atualmente nós vivemos numa altura da nanotecnologia. Nanotecnologia cada vez reduz mais os elementos. Por exemplo, temos um bom exemplo, os telemóveis. Os telemóveis que tinham uma bateria relativamente grande no passado e que essa bateria está incorporada dentro do próprio telefone. E para além disso, enquanto os telefones há algum tempo atrás eram limitados a algumas funções, com a nanotecnologia permite muito mais funções. E o caso acontece também com os carros. As baterias de antes eram muito grandes e atualmente as baterias têm vindo a reduzir e mais capacidade. Portanto, a nanotecnologia permite isto. Agora, aquilo que precisamos de saber, e que de facto, em boa verdade, é que os carros elétricos são mais antigos do que aquilo que as pessoas imaginam. Vimos atrás dois dos inventores em relação aos carros elétricos, embora exista mais. Agora temos que falar da máquina a vapor, que foi criada no século XVII. A vapor é criada por uma série de cientistas e físicos e a primeira patente é em 1606, que ela é registada por Jerônimo de Jansz. Ele cria assim um sistema, na altura seria rudimentar, mas fosse como fosse, de uma bomba movida a vapor. E a sua invenção foi um sucesso na altura, como é óbvio. Inclusivamente esta máquina foi usada nas minas de Guadalcanal, em Espanha, bem antes de outros inventores britânicos. Depois temos outro inventor, Denis Papin,
de 1679 a 1690, Denis Papy cria assim o digestor a vapor, ou seja, a primeira panela de pressão da história. Também um engenheiro militar inglês, Thomas Savery, em 1698 patenteia assim o registro dele, e daí em diante segue-se mais pessoas que foram bastante significativas, importantes para se chegar até ao primeiro carro elétrico, como é óbvio. Agora mais à frente temos uma outra situação muito curiosa que acredito que muitos não conheçam, que é o site da Iberdrola, que é Repsol, portanto a Iberdrola, disse algo muito curioso na sustentabilidade história do carro elétrico, que diz o seguinte: o veículo elétrico, uma viagem por mais de 200 anos de história, e tem lá a história toda sobre, toda resumida, mas pronto, é uma história muito interessante sobre a criação, a invenção e como é que se chegou aqui até aos dias de hoje com o carro elétrico. É evidente que houve muitas reduções, conforme eu falei anteriormente, na tecnologia, o que permite que as baterias sejam melhores. De qualquer forma, houve uma grande evolução ao longo do tempo, e por muito tempo os carros elétricos foram postos completamente de parte, anulados, assim como muitas outras invenções que foram anuladas. Também já vimos isso no tempo da Tartária, e foram mesmo apagados, pronto, foram anulados, conforme eu disse, e agora está a fazer-se disto uma grande novidade, que na boa verdade não é uma grande novidade, portanto já tem séculos. Por isso fica aqui o meu convite a verem, pesquisarem um pouco mais sobre este assunto e não pensarem que é apenas algo de novo. Está você agora a perguntar: será assim? Por que motivo acabaram com os carros elétricos? Por uma razão muito simples, porque inventaram o petróleo, e Rockefeller, como achou, e achou bem, não é? Que havia ali uma mina muito grande de sustentação. É evidente que não interessava nada aos carros elétricos, ainda por cima as pessoas não pagavam a energia, porque naquela altura a energia, no tempo da Tartária, era energia livre, e isso não era rentável. Uma das frases que ele tem célebres é: eu não quero uma nação de pessoas inteligentes, quero uma nação de pessoas obedientes. É sensivelmente isto, e portanto isto diz tudo. E depois também tinha outra frase que era: eu não te pago para pensar, eu não te pago para pensar, pago para trabalhar. Portanto, isto diz tudo. Edwin Drake, na Pensilvânia, em 27 de agosto de 1859, descobre o primeiro poço de petróleo, e Rockefeller, em 1863, entrou no negócio da refinação do petróleo com parceiros. Ele percebe rapidamente que a extração era um risco financeiro alto, mas refinar garantia o controle do produto. Então, em 1870, ele funda a Standard Oil, produzindo assim o seu próprio petróleo. Em 1880, o controle dele era 90%, a Standard Oil, a refinação do petróleo, o transporte nos Estados Unidos da América. Portanto, é fácil perceber como é que os carros elétricos desaparecem e como é que os carros em combustão aparecem. E isto foi tudo uma questão de tempo, como é óbvio. Portanto, é fácil perceber, e não foi rentável durante uma série de tempo, agora é que começa a ser rentável. Também já nos anos 80, os Estados Unidos importaram, conforme eu referi há pouco,
por diversas vezes, salvo erro, até foram 3 anos que fizeram estas importações por espaços de 6 meses. E o que é certo é que importavam sempre carros e os carros anteriores iam para o lixo e não eram renovados, substituídos, vendidos, pronto. Nós atualmente sabemos que o preço das baterias para os carros é bastante elevado. E quem tem carros elétricos e já precisou de mudar a bateria sabe isso. Agora, é importante perceber, seja um carro elétrico ou um carro a combustão, que nesta situação dos carros elétricos, ela não é nova, é uma situação bem antiga e não venham dizer que é algo novo, que isto é teorias da conspiração, porque não é, está tudo devidamente documentado, é só uma questão de pesquisar e é importante as pessoas escolherem com consciência. E também é importante, por esta consciência, não estar a minar, que de certa forma é isso que está a acontecer, os campos com painéis solares em prol da sustentabilidade, porque esta sustentabilidade já foi apagada há muito tempo. Portanto, quando eliminaram por completo uma energia limpa que existia, que era os carros elétricos, né, no início de 1900, 1800, talvez antes até, ninguém esteve preocupado com isso, só tiveram preocupados foram em ganhar, que foi o caso de Rockefeller, entre outros, e os seus associados. Portanto, é muito importante as pessoas perceberem, não vai isto ser uma moda novamente, porque porque a vida é feita de modas, e depois cair em asneira. É importante as pessoas perceberem que a vossa carteira é vossa e a carteira deles é deles. E assim me despeço, um bem-aja a todos, muito obrigado por terem assistido a este vídeo e se entenderem por bem partilhem, porque é sempre bom outras pessoas verem, conhecerem e ajudam-me também com a vossa partilha. Um bem-aja, obrigado a todos.